Eu fui educadora social há muitos anos, trabalhei com crianças e adolescentes em situação de risco social. Eu estou agora, gestora de serviço, trabalho junto com o Felipe, faz parte da equipe dele. E eu cheguei um pouquinho atrasada, não pude ouvir todo mundo, porque eu estava numa reunião, mas fiz questão de estar aqui com vocês para ouvir essas falas, de conhecer vocês, conhecer o território. E cada fala de vocês, cada serviço de vocês faz parte do nosso, influencia o nosso de forma positiva, porque nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, com abordagem de crianças, adolescentes, né, idosos. Então eu sou muito grata, estou muito grata por estar aqui com vocês, poder conhecê-los. Nossa, né? sua experiência também. Sou lá, hein? Somos pessoas Legal. Legal. que a gente pode, né, fazer. Tem aqui o Estado, tá vendo? O Estado, acho que a experiência legal. Então, bom dia a todos. Desculpe também pelo atraso, é que eu faço na escola antes, né? Às vezes tem algumas intercorrências lá que a gente tem uma dificuldade para sair, mas cheguei. Eu sou professor mediador, né? Acho que a maioria aqui já sou mediador de conflitos na escola Maria Augusta. Né? É uma coisa que ele escolheu, né? Você tem uma seleção, né? E ele escolhe esse lugar de professor mediador de conflitos. Como ela falou, eu sou professor de geografia, estou professor designado, que eles chamam, designado professor de mediador de conflitos, né? E o desafio é grande, né? Porque a gente fala em violência, né? E o objetivo do mediador de conflitos, até bate aqui com a rede, é estabelecer uma cultura de paz na escola, né? Só que a violência, a gente, quem conhece a Maria Augusta, ele está no olho do furacão, né? Entendeu? E vê muita coisa de fora, né? O reflexo de fora da escola, né? Mas assim, a violência que a gente tem lá, a maioria é a pequena violência, né? Tipo assim, brigas de meninas porque uma colocou a foto pro namorado da outra no Face. Aí a coisa tá no Instagram, aí de repente, quando você vê no intervalo, uma confusão do nada, você não entende por quê. Aí vai ver, foi fora da escola, que aconteceu aqui na internet, meia-noite, meia, 1h da manhã, e estourou dentro da escola, né? Fora estourou dentro, né? E a gente faz esse trabalho, né, com um projeto lá chamado Civilidade, né? Olha, o respeito mútuo, né? Que muitas vezes eles não são respeitados em vários outros locais, mas na escola falamos, você precisa ser respeitado em primeiro lugar e também retribuir a todos, né, os entes, com respeito, né? E finalizando também a fala, a questão de quando eu entrei nessa rede aqui, que acho que foi através da Aline da Cruz de Malta, né, que me falou que existia isso, né, aí eu falei, nossa, que bom, e foi muito legal, a gente teve ganhos, aí o pessoal da UBS Americanópolis tem ido à escola, tá? Inclusive a psicóloga tem feito algumas rodas de conversa, né? Só teve um impacto teve aí. Uma coisa sua que você percorreu unidade por unidade, né? Eu acompanhei esse início, né? Ele se dispôs. Então, às vezes é esse movimento pessoal, né? Foi numa, não era lá, foi noutra, até ver qual era a Miri, e a gente ligando, o Ronaldo vai aí, alguém recebe, né? É porque eu não entendia como funcionava, fiquei sabendo assim, passando, aí fui atrás, né? E cheguei, né? Mas assim, foi muito legal. Só teve agora, parece que teve um mutirão da saúde, né? Por causa das vacinas, né? Então aí o mês passado eles falaram, olha, a gente esse mês aí teve um mutirão, aí eles tiveram alguma orientação para focar na parte interna, né? Mas mutirão, você deve saber mais do que eu, né? E agora a gente deve retomar agora em maio, mas um ganho muito grande, como ela falou, pensa que está acabando de chegar, né? Mas você ganha muito, cada fala aqui. Eu vou no meu caderninho aqui ou no celular anotando, putz, falou isso, negócio da ambulância aí. Eu não sabia, eu falei, nossa, isso aí, posso ter um aluno meu lá, meu pai, né? Meu pai está internado. E a gente pega aquelas desgraças, né? O aluno, o sapato, o pé cresce e o sapato não tem condições. Aí ele vai na escola de chinelo e os outros ainda ficam, como meu avô dizia, mangando, né? Ou seja, hoje é bullying, né? Mas meu avô falava mangando, né? Tirando sarro, né? Aí você vai, pega o cara lá, escuta, isso aí é motivo né? Não, aí você acaba de ter um sapato, porque ele vai chinelo porque o sapato apertou, o pé cresceu. A condição, infelizmente, que a gente enfrenta no pequeno, né?
Então, em suma, está agregando muito essa parceria, principalmente com a saúde, né? As agentes, né? Eu não estou vendo ninguém com aquele coletinho lá, né? Eu já fiz amizade com elas. São empresas coviosas. Exatamente, né? Aí é uma riqueza, né? Porque elas vão dentro da casa, né? Elas vão dentro da casa. Às vezes a gente sabe pelo aluno algumas coisas, né? Me chocou muito uma mãe que o aluno faltou 15 dias. São histórias chocantes, né? Aí eu perguntei por que, mãe, que o seu filho faltou. É o seguinte, o barranco estava quase caindo em cima do barraco. Aí ele ficou em casa para me ajudar. Aí eu falei, mãe, então se o barranco caísse, em vez de ele vir para a escola, era um a mais. Ah, professor, mas eu não tinha o que fazer, não tinha ninguém para me ajudar. Felizmente, ela conseguiu mudar. Aí ela deu uma notícia, mudei, não estou mais naquela casa ao lado do barranco. Você já foi, então agora ele pode estudar, né? Então eles têm muitas coisas também que a gente fala assim, meu Deus, como é que pode estar na escola porque o barranco. E a gente ouve, eu brinco assim, né? A maioria aqui, quando você vê uma reportagem ou vê na internet, está longe de você. Agora, quando você está vivendo aquilo ali, eu vi aquela mãe que o filho não podia ir por causa do barranco. Que felizmente, naquele caso, estava resolvido, né? Mas devem, infelizmente, ter milhares de outros casos. E é o nosso papel, né? Porque o mediador, ele é professor mediador escolar e comunitário. Por isso que eu... Em todas as escolas ou é uma iniciativa da escola onde você está? Então, isso é um projeto da Secretaria de Educação Do Estado. do Estado, né? Do Estado, só que nem todas as escolas têm, porque você precisa não ter aulas atribuídas, tem uma série de condições e também precisa de coragem, né, gente? Porque tem interesse, né? Agora já está acabando. Agora tem um link, né? Por exemplo, a saúde tem um projeto chamado Projeto Saúde na Escola. A saúde tem um projeto, mas às vezes ele fica vinculado a coisas importantes, como crescimento, mente, toda a questão da visão. Mas ele tem lá um item chamado Cultura de Paz, que não é abrangente, você fica lá pesando, vendo, né? E aí a gente tem, pela saúde, os núcleos de prevenção de violência nas UBS. Pela educação no município, às vezes, a gente tem o GT de mediação de conflitos. Só que esse GT, eu já fui falar na frente sobre NPV para o GT, fui conhecer esse GT, ele é um misto, que eu diria para nós, para eu que sou da saúde, é quase um conselho gestor, porque ele é composto pelo diretor, pelos professores e por pais, mas eu acho que não tem aluno, né? Nesse GT. Então, essa composição, que eu acho que é um instrumento já, esse sim, parece que oficial de cada escola municipal, mas não vejo ainda que eles conseguiram efetivar. O pessoal do NAPA hoje não veio, mas é um pessoal que domina isso. Para isso tem uma conversa entre o professor mediador do Estado, com o GT de mediação de conflitos na escola, com nossos núcleos de prevenção de violência, talvez faça um gancho, que é o que a Maria Lúcia está dizendo, a gente precisa circular. Eu quase fico pensando que às vezes tem que ter a reunião criada, que a gente convide alguém para falar de violência ou falar de mediação, doutora Ana Frota, doutora Arthur, vamos falar, e aí a gente fala de paradigmas. A gente precisa ter talvez um grupinho menor de trabalho mesmo, porque às vezes a gente não consegue falar isso num grupo maior, né? Assim, até para só a gente ter o contexto, a gente começou numa primeira pauta aqui, mas era, o Mauro até falou da eleição do Conselho Tutelar, de ter uma contagem regressiva para o público. Quem for eleito é muito importante para nós, o Conselho, porque muitas dessas coisas o Mauro assinalou que o Conselho deveria estar pensando. Claro, também devem estar sobrecarregados, também. Eu lembro que eles eram muito defendidos. Um dia, funcionou por um tempo. Eu fui com a Betinha, e algumas pessoas falaram, Betinha, nós vamos chegar lá, e a gente marcou lá. E estava uma tensão. E escutando uma amiga que funcionava ao lado do Conselho, baseado um pouco no que ela falou, eu fiz a mesma estratégia um pouco mais acentuada. Eu falei, nós vamos chegar lá, não vamos falar nada, vamos fazer assim, estamos aqui de braços abertos, o que vocês precisam? Eles tomaram um susto, né? Porque geralmente ela falava que nas reuniões lá no distrito dela, o cara ficava, quem aparecia ficava na parede. Às vezes até porque tinha falhado, mas
às vezes não conseguia nem falar do seu lado, né? Cortou o verbo aqui, tem que... E quando a gente chegou lá e fez assim, foi muito legal. Falei, não, vamos conversar. E levaram para a cozinha. É muita intimidade, você levar para a cozinha, bater um papo. Eu achei maravilhoso, né? Assim, alguns deles hoje é até interessante porque tem essa possibilidade até do contato, de até ter um WhatsApp sem abusar, né? Mas é difícil, conforme a eleição, o Mauro está dizendo, garantir que todo mundo tenha direito de se candidatar, todo mundo tenha direito de votar, né? O Mauro falou um pouquinho dessa coisa eleitoral, que às vezes para a votação é definido até o título do ano passado. Como quem completou agora ou quer votar, pode se legitimar também. É importante a doutora Ana Troca estar aqui, porque é o seguinte, a lei municipal diz que para você votar no Conselho Tutelar, você tem que ter mais de 16 anos e o título de eleitor, ponto. Aí o edital vem e fala assim, o título de eleitor tem que ser da cidade de São Paulo, já tira 1 milhão de moradores, o edital. Outra, o título vale dezembro do ano passado, porque como ele não tem o acesso último da listagem do título, no edital eles eliminam já todos os adolescentes a quem mudou o título. Então isso, até falei para o João no comecinho, falei, já tem mais uma ação judicial proposta. Você pegou o edital? Você pegou o edital? Acabou de sair o edital do CADES da Vila Mariana, foi exatamente nessa linha, porque todo ano eles fazem isso, eles pegam o Conselho Participativo, também acontece isso, eles pegam o título de eleitor do ano passado, porque a Justiça Eleitoral publica uma listagem todo final de ano. E isso não está na lei, é isso que eu estou dizendo, viu, Ney? E não é um negócio de 1 ou 2 que vai ficar sem votar, é assim, pelo edital já 1 milhão de pessoas não pode votar. Embora é de São Paulo, né? O conselho daqui só vota em Mauro. Quem vota para o conselho tutelar do Jabaquara é quem mora no Jabaquara. Não, então, não, é outra coisa. Se o seu título, você mora aqui 20 anos, aí você, meu título está da Vila Mariana, entendi. Eu só posso votar no da Vila Mariana, só que eu vou ficar 4 anos pedindo serviço pelo Jabaquara. Entendi. Porque isso é tudo, todo esse arranjo é feito no edital, em contrário à lei. Porque a lei diz o seguinte, quem vota no Conselho Tutelar é o morador local. Ele é eleito pela comunidade local. Só que... Até porque são 32, aliás, são 32 conselhos, né, conselheiros, equipes, né, de conselheiros. Subprefeitura e 52 subprefeitura, entendeu? Então, tem que ser pela região, os munícipes daquela região. Claro, mas se ele tem um título de outro, ele apresenta. Não, mas nós estamos falando aqui, Ney, ainda falando do Jabaquara. Mas imagina, por exemplo, Grajaú, o administrador pegou uma rua principal e traçou. Desse lado é Grajaú 1, desse lado é Grajaú 2. Só que quem tirava título, se você caiu no azar de nem sabia, mora do outro lado da rua, você vota no conselho do outro lado. Se mora lá, vota. Então isso é coisas que o pessoal do edital faz um arranjo contrário à lei. Agora, o mais importante, outro ponto que não precisa decidir aqui, mas é o seguinte, cada ano a eleição muda. Então, tinha uma época que era voto individual, quer dizer, uma pessoa votava num único candidato. Aí depois colocaram uma pessoa vota em até 5. Aí voltou cada um, agora está em até 5. E o que nós temos de experiência nesses 20 anos de Conselho Tutelar, 29, né? 29. 29 está tudo, né? Mas teve uma gestão depois. O que aconteceu? Quando você permite votar até 5, o pessoal faz a chapa informal. Com a chapa informal, não se garante que se eleja líder comunitário. Porque vem um puxador de voto e ele vem com 1 ou 2 financiadores de campanha e elege. E de repente... E vou falar tranquilamente aqui, porque isso é histórico mesmo. A Igreja Universal elegeu 80% dos conselhos da cidade de São Paulo. E aí tem uma distorção, que é o seguinte, você não tem a diversidade da comunidade. Aqui, por exemplo, o Jabaquara é o centro das comunidades afro-brasileiras. Então tem muito terreiro, tem muita escola de samba. Quando você vai com uma demanda de família lá e chegar lá, e o pessoal te mandar consultar o pastor, tá? Não, eu estou falando aqui até para vocês que têm experiência, que tem a medida socioeducativa, essas coisas, vocês vai pedir um serviço lá para o Conselho Tutelar, se ele tem aquela visão direcionada,
Você faz um trabalho de capoeira, não, então eu vou mandar você para tal. Você faz um trabalho, entendeu? Já tem essa distorção. A gente tem casos práticos disso, que aconteceu, que isso é crime, né? Mas eu quero evitar essa distorção. E para finalizar, né, só para lembrar, tem o artigo 136, o inciso 9, que fala das atribuições do Conselho Tutelar, ele fala que o Conselho Tutelar tem que fazer isso que a gente estava fazendo aqui, levantando a demanda, precisa de projeto, precisa de orçamento, ele encaminhar para o prefeito. Eu tive, lei de acesso à informação, pedi os últimos 4 anos, quais foram a demanda do Conselho do Jabaquara, mandou para a prefeitura, 0. Então, quer dizer, o Conselho Tutelar não cumpriu, nos últimos 4 anos, uma das suas atribuições, que é aquela questão orçamentária que a doutora Natália sempre fala. Não adianta ficar pedindo o programa, o serviço, se ele não foi para o orçamento. Eu posso pedir para o outro, porque ele não tem nem como acionar judicialmente, como você vai acionar judicialmente a execução de um projeto que não existe. Eles têm dinheiro. Não, eu estou falando isso aí, porque isso é avaliação. Desculpa, viu, Nesse, só para finalizar uma coisa que a Maria você comentou aqui, vocês caem em questão de favela. O Jornal Nacional passou aí, acho que há uma semana menos, a Vietnã, que é a favela aqui pertinho aqui. Mostrou-se, né? O pessoal morando nas favelas, dentro do córrego, né? Nem palafita, né? Aí você pensa que ele vai falar da água espraiada, de moradia, não. Qual é a pauta dele? É a privatização da água. Então, por que não tem uma medida provisória lá no Senado, acho que no Senado, para permitir que as empresas administrem a água e cobrem, porque parece que o privado ele pode cobrar 1 centavo a mais do que a tarifa pública. E eles estão querendo descolar. Então, quer dizer, para a hora de privatizar a água, aí eles descobriram que tem uma favela no Jabaquara, que é água espraiada, que é onde vai ser uma estação do metrô. Esse metrô Jabaquara, o monotrilho Jabaquara-Morumbi, né, acho que o João conhece. Uma das estações do metrô vai ser justamente ali, para reurbanizar toda aquela região. A Globo não falou nada disso, não falou de moradia, não falou da água espraiada, não falou do monotrilho, falou da privatização da água. Quer dizer, tem que tomar cuidado com a matéria. Certo. Tá? Desculpa. Então, termina a gente fez aqui, né? E eu não cortei, desculpa. Desculpa. Que isso? Já boa tarde já, né? Meu nome é Fábio, eu sou psicólogo ali do Serviço de Medidas Socioeducativas de Cruz de Malta. A gente trabalha lá com os adolescentes. E é fantástico o tanto que a gente aprende nessas reuniões, né? Eu compartilho da mesma angústia da nossa colega ali, eu também sou morador lá da Leste, né? E atravesso para vir para cá. E, bom, são tantas coisas que a gente até se perde, né? Mas assim, aquilo que a gente você falou da falta do adolescente nos espaços também, né? Mas assim, é muito mais profundo, né? Porque a gente está falando de adolescentes que não se deram conta ainda da sua participação como cidadão, quanto na escola, quanto na saúde. Imagine numa reunião, né? Então é muito mais profundo, né? Com relação à nossa participação, como cada um aqui é diferente, né? Todo mundo tem a ideia de contribuir. Eu achei interessante algumas reuniões que eu já participei, ele sempre trazia alguma fala, alguma citação, algum poema, alguma outra coisa, né? Quero fazer valer dessa abertura. Tem um texto muito conhecido entre as pessoas que são cristãs, não? Que é de Paulo de Tarso, que ele escreve uma carta a uma das igrejas chamada Filipenses, e tem um verso lá que é muito interessante que ele diz assim: considerai vós uns aos outros sempre superiores a si mesmo, no sentido de que se nós aqui de fato chegarmos em qualquer ambiente considerando que cada um é humildemente potencial para contribuir um ao outro, né, aí já se esvai todo qualquer tipo de vaidade, né? Nós não estamos defendendo aqui a saúde, a secretaria disso ou daquilo outro, estamos defendendo como toda a população do território que nós estamos inseridos, né? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Quando soma, né? Eu acho que até talvez se te dar o contexto que você pode apresentar para falar um pouco, né? Porque a gente tinha um pouco adiantado da pauta, mas também é intergeracional, mas era, e aí claro, você chegou depois também, mas basicamente a gente tinha aquela história de pormos força na questão dos projetos do FUNCAD, que fica um dinheiro lá parado, frente a esse corte de verbas, que a gente não tem de onde tirar a SAS e saúde,
acho legal o SEAS estar aqui, porque outro dia eu escutei, SEAS não vai mais existir. Eu falei, como o SEAS não vai mais existir? Vai ter barulho, né? Porque o trabalho que o SEAS faz é fundamental. Mas eu ouvi isso, né? Eu levei um susto, porque a saúde já perdeu muito. Santa Lúcia. Tá, tem o movimento do SEAS 4, ele fala que são SEAS que atuam em cenas de uso. Só especificamente cenas de que é uma demanda específica, é um atendimento específico. Esses realmente estão, assim, vocês vai na leste, já foram uns 4, 5. Cenas de uso, todo mundo sabe. De uso de substância psicoativa, de álcool. É um território onde é delimitado por eles mesmos, em que aquele território eu me desloco para o uso. Ou seja, eu não vou usar na Conceição, não vou usar no Jabaquara, até existe, mas eu me desloco para me proteger, que é uma realidade muito mais inacessível para as equipes. O acesso é mais difícil, a abordagem é mais difícil, isso realmente estão... Na linguagem popular é Cracolândia. Eu estou falando porque às vezes como eu faço comunicação... Muito longe, viaduto do Jabaquara. Isso, Jabaquara é a nossa cena de uso principal aqui no território. Você vê, está sem atendimento. Quando a gente tinha um consultório na rua, aí bate com a saúde, mudou essa política. O Francisco, nós participamos dessa reunião, está encerrando no dia 30 o serviço dele, que seria o SES que atuava ali. Então eu ouvi processo. Mas então isso que a gente fala. De rua, eles estão tirando. Tem um corte, isso é um paradigma, é um jeito de olhar, né? Que mudou. Mas aí a gente precisa ver, esse jeito pode mudar, mas o sintoma continua existindo, né? E quando a gente falou, bom, e como a gente pode ter algumas verbas? Algumas verbas, vindo do que o Mauro Jair, como é o rapaz, Mauro, que trabalhou no centro especial? O Alex Albuquerque. Né? Já veio numa reunião e a ideia era a gente ter esse trabalho para ajudar as instituições a escrever projetos. Nem sempre pode ser as nossas, às vezes é vinculado à secretaria, mas umas ONGs sérias podem, acoplados e até às vezes olhados por SMADs, como vocês têm também. Né? Cortando o teu raciocínio, eu vi ontem, inclusive, a presidente da Secretaria de Direitos Humanos, eles abriram, viu, doutora? Agora, dia 13, eles fizeram uma reunião lá em Brasília, a Damares, né, que é a secretária lá de Direitos Humanos, e principalmente das escolas, viu, Ronaldo? Né? Com a questão de projetos, eles estão abrindo projetos que os municípios possam fazer esses projetos em cima do quê? Do segmento, do acompanhamento, inclusive nas escolas, a respeito do suicídio, né, que eles querem trabalhar. Então, eles estão pedindo, assim, por favor, que faça projetos e encaminhe lá para a Secretaria da Presidência, né, para trabalhar dentro das escolas. Então, eles são apoiadores nesse momento, foi dia 13, agora está recente, né, que tem uma lei, pode entrar lá na República, lá e você vê. Você põe na rede, no eu vou pôr na rede, vou compartilhar. Isso, tá? Porque eu acho que o legal. Fala. E aí é bom porque entra essa questão dos mediadores, que eles estão muito em cima agora da questão dos mediadores e conflitos, né? Eu falo isso até porque eu sou uma mediadora também, eu acabei de fazer uma mediação de conflito também, para a Secretaria de Justiça, não é igual o da escola. A gente já trabalha com outras questões, né, no judiciário. Nós acabamos de ser agora, eles chamam-se pacificadores, né, que nós fizemos na Secretaria da Justiça. Eu sei que a doutora tem essa experiência, por isso que eu falei, segurei já se apresentar e comentar, porque isso tem Mas então, e aí é bom a gente já pensar aí na questão das escolas e fazer esse trabalho com a questão do suicídio, entrar o pessoal sendo pop lá, essas coisas, para a gente estar encaminhando. O que a gente propôs, a questão da droga, da colisão, né? O que a gente propôs era juntar um grupo de trabalho aqui para a redação do projeto. O que acontece? Muitas ONGs têm boa intenção, mas ela é reprovada na hora de algum item que ela não preencheu. O Alex, por exemplo, se eu estou falando de seleção, você já ampliou com a tua fala. Mas assim, o Alex tinha essa experiência porque ele já ajudou, né, Mauro? Ele foi conselheiro e foi do Fundo da Criança também, que aprovava, ele que dava a aval do... Então era a pessoa que sabia onde estava o erro. E também é bom lembrar uma coisa, só contando, desculpa, Diego, mas é porque assim, a gente vive
sabe um pouquinho de cada coisa, a gente gosta de compartilhar para ajudar. Claro. Inclusive eu pego o gancho porque a doutora está aqui e ela também pode orientar melhor ainda essas questões, viu, Ney? Porque assim, a gente faz, acaba correndo lá na hora que você vai para fechar esses projetos, porque a gente não tem, nós não fizemos corretamente, entendeu? Então, por isso aqui a gente não consegue entrar em projeto nenhum. E aí é a questão dessas ONGs, e que ela tem agora, por lei, que ela tem que fazer parte lá da Secretaria da Justiça, né? Ai, meu Deus do céu, não lembro agora. Tem que fazer parte da Secretaria da Justiça. De Secretaria de Justiça mesmo. É a ONG que tem que fazer parte. Pelo menos em alguma questão na educação, na saúde, ou que ela tem que se cadastrar lá? Isso, o cadastro que tem que ter para poder ser, para você poder entrar nesse convênio, tá? Ela precisa ser conhecida. Isso, como... agora é o OCIP, né? Que você faz pedido. Não é nem o OCIP, é a SOSC. São tanto o OSC como o... Não, é que o modelo é o mesmo. Não é. OSC é uma coisa, OCIP é outra, tá? Então, a OCIP ela tem uns direitos aí, uns registros diferencial, né? Tem a UES, a OCIP. Isso, pela SECONS, né? Já precisamos de uma aula disso aqui. Tem várias coisas. Então, uma aula de terceiro setor. Só para ter a reunião, mas a gente vai comentar. Então, basicamente só foi isso. A gente falou, bom, se a gente tiver o Alex orientando, se a gente tiver, aprovou, aí vamos dizer que conseguimos aprovar, mas aprovar, se a gente tem um grupo de trabalho, a gente já aprova em sinergia. Um faz uma coisa que combina com a outra, isso também é um critério que aprova um projeto. Olha, eu estou fazendo isso, mas ele já reflete nisso, da saúde, já reflete o outro projeto do território, a gente já levantou a vulnerabilidade, e às vezes cada um faz do seu jeito, consegue, mas fica disperso, né? Nunca a gente vai atrelar, cada ONG, tem o seu e tem a sua liberdade, o que o Malta fez, mas que se ele dialoga com os outros lados, ele potencializa. E aí o que a gente vê? Geralmente é por um ano só, falando em FUNCAD. Depois para, porque às vezes você precisou de um outro professor, e a gente começou discutindo hoje a capoeira, você precisou de um professor de capoeira, judô, como o do Adélio, precisou contratar um professor de judô, né? O que acontece geralmente é que você tem, remunera o professor e tudo, mas essa verba acaba vindo depois, ou vem um pouquinho, aí a ONG paga o professor para até não ficar inadimplente, não poder receber os benefícios do ano seguinte, não é? Como que é o repasse? Porque para a aprovação do projeto já não tem uma arrecadação de toda a verba destinada antes? Eu acho que tem um projeto é o seguinte, aqui em São Paulo é mediante títulos, quer dizer, ele aprova o projeto e dá para você captar. E o doador, ele doa 90%, aliás 10%, o CMDCA retém para ir para projetos, uns projetos direcionados já do CMDCA. Só 90%. Qual é o problema? Você apresenta um projeto de 1 milhão. Você consegue, por exemplo, a Eletropaulo vai patrocinar. Ela tem que dar 1 milhão e 100, porque entendeu? Porque os 100 mil o CMDCA vai segurar. Qual o problema que acontece? O problema não é tanto do projeto e da captação. O problema às vezes é o CMDCA. Porque a Eletropaulo, só para retomar aquele exemplo, né? A Eletropaulo, ela doava para a cidade de São Paulo 5 milhões anuais. Só que ela que escolhia os projetos. O que acontecia? Ela doava, só que ela fazia a destinação nesse ano, né? E no ano que vem abatia no imposto de renda. Só que o CMDCA levou mais de um ano para aprovar os projetos. E ela tem que ter uma justificativa de responsabilidade social para a matriz, que é nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ela parou de doar para a capital. Ela doa para todas as outras cidades, porque ela pode doar para qualquer cidade, né? O imposto de renda nacional. Quer dizer, ela tem 80% dos clientes dela é na capital e ela não doava para a capital. Por quê? Aí que eu estou falando, por uma questão, aí é a questão burocrática do CMDCA, de atrasar a aprovação do projeto, porque a Eletropaulo é assim, eu dou o exemplo dela e de outras. Você primeiro apresenta para a Eletropaulo o projeto, ele aprova, depois você pega esse projeto, apresenta para o CMDCA,
aí o CNDC aprova. Então já é, a gente até chama de verba casada. Mas sempre tem que ser assim? Essas grandes é sempre assim. Porque dificilmente, se eu pegar e apresentar um projeto lindo e maravilhoso e não tiver um apoiador, ou não tiver um apoio institucional, eu não vou bater na porta do cara e falar, olha, eu tenho um projeto de 100 mil lindo e maravilhoso. Não é assim que funciona. Eu acho que até vou formular um raciocínio, porque eu tinha a ideia, eles recebiam uma verba, depois de um ano é cortada, ela não renova. A nossa ideia é que já tivesse as empresas, então ela já tem que estar mesmo. A empresa poder estar desde o primeiro ano, mesmo que ela não